Então, feito esse cara aqui, a gente pode fazer um teste, né? Se a gente consegue bater lá no nosso servidor e criar um usuário. Então aqui em criar conta, vejam que ele já está pré-programado e aqui nós temos então aqui ó, um clique do botão criar conta, que nós vamos então chamar a nossa API agora lá no servidor MySQL por meio do retrofit. Então para isso nós vamos fazer o seguinte. O que eu preciso mandar lá no meu servidor? Eu preciso mandar no servidor nome, usuário e senha, porque o ID ele é gerado aqui no banco de dados. Então, quando ele receber essas informações aqui, ele então vai gerar esse ID automaticamente. Então, desta forma, eu não preciso enviar para cá o ID. Por isso que a minha API ela não recebe nenhum ID. Ó, ela tá para inserir o usuário, ela recebe nome, usuário e senha. Então, nós vamos passar aqui para um usuário, que eu vou chamar aqui de usuário. Ele vai ser então um new usuário. Só que vejam que ele vai reclamar aqui que eu preciso passar str nome, vírgula, str usuário e str senha. Eu preciso mandar essas informações para o banco, mas eu não tenho lá no meu usuário um construtor que receba esses caras aqui. Eu tenho apenas aqui em usuário esses itens, né, esses atributos que são serializados aqui. Mas eu vou enviar essas três informações que a gente pegou lá, né, do getText nome, usuário e senha da tela criar usuários, né, que seria esta tela aqui. Esta tela criar conta, né? Então nome, usuário e senha são os três campos que o usuário vai preencher. No tocar criar conta, ele vai então enviar para a nossa API. Então esse cara aqui não tem, ele reclamou, ou eu crio na mão lá, né? Ou então eu posso vir aqui e usar o assistente, ó, criar um construtor lá na classe usuário. Então ele criou para mim aqui, ó, um nome, usuário e senha. Então, para concluir esta classe aqui, eu vou falar que o meu nome vai ser igual ao nome, str nome, que eu recebi. A minha senha vai ser a senha que eu recebi e o nome de usuário vai ser o nome de usuário que eu também recebi. Então, feito isso, a nossa classe usuário, nosso objeto usuário está pronto. A gente não precisa mais criar nada aqui. Então, ele já está pronto para ser utilizado e lá no nosso... Posso fechar? E nosso criar conta também resolveu este problema. Então, feito isso aqui... Deixa eu diminuir um pouquinho para cá. E feito isso, então nós vamos agora chamar um call lá de retrofit. Vejam que ele recebe um type aqui, que é um tipo usuário, que eu vou chamar aqui de call. E ele então ele vai receber da nossa API interface a conexão, né? Então nós vamos chamar essa nossa API interface. Eu não tenho ela criada aqui, ó, API interface ponto usuário. Veja que ele não acha, então vamos criar para poder utilizar a nossa API. Nós precisamos criar ela aqui no nosso aqui na nossa classe. Eu vou declarar uma variável do tipo uma classe do tipo API interface, que eu vou chamar ela de API interface. E quando eu criar a tela, eu vou falar que a minha API interface ela é do meu API client.getClient
que a gente criou, .create e API interface.class. Então, nesse momento, eu instancio a minha API client aqui, ó. Agora eu estou chamando ela aqui, né? Utilizando aqui o nosso API interface, eu vou poder, então, API interface chamar usuário inserir, passando o nosso usuário para ele lá, ponto e vírgula. Então, eu criei esse usuário, recebendo o nome de usuário, senha e o nome, passei para lá. Para ele rodar e bater lá na nossa API, eu vou implementar um enqueue. Então eu vou chamar aqui o meu call.enqueue e vejam que nosso enqueue ele espera como parâmetro um callback. Então ele já sugere aqui ó, um callback do tipo usuário. Eu vou selecionar esse cara aqui e eu vou falar que ele é um new callback usuário. Quando eu faço isso, ele já implementa, né, da interface lá o onResponse e onFailure. Então ele vai tentar bater lá na nossa API, vai tentar chegar até este site enviando este usuário e se der algum trouble, algum problema, nós vamos pegar aqui no sout, né, no nosso console, e eu vou também falar aqui nosso call.cancel, que deu problema. Se não ocorrer nenhum problema, então nós vamos inserir o usuário, ele vai chegar lá, vai bater, vai inserir no nosso banco de dados, ele vai retornar aqui ó, um ID que ele acabou de inserir, nome do usuário, usuário e a senha, e vai estar dentro desse retorno aqui. Então o que ele vai fazer? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um objeto do tipo usuário, que eu vou chamar ele aqui de usuário 1, e esse usuário 1, pode ser usuário mesmo, né? Só para diferenciar esse aqui daqui de cima, né? Usuário 1, eu vou chamar ele, vou atribuir a ele a resposta.body, que a gente está pegando o body. Então nesse body aqui vai ter o JSON de retorno, que seria esse retorno, esse JSON com esses campos aqui. Então aqui nós vamos falar o seguinte, toast, create new toast, e aí nós vamos colocar aqui de nosso usuário 1.nome, concatenar com inserido. E vamos deixar aqui como long, só para que ele apareça melhor na tela. Depois de inserir este usuário, o que eu quero fazer? Eu quero já ir para a tela de lançamentos. Então eu criei o usuário, inseriu, eu já vou então chamar a minha tela de lançamentos. Então por meio de uma intent, que eu vou chamar ela aqui de intent mesmo, ela vai ser então new intent. Só que aqui eu vou de criar conta.this para movimentos.class. E o que eu quero fazer lá? Eu quero na minha intent, eu quero .put extra nome, que é o nome do usuário, e eu vou colocar aqui então usuário 1.nome. Eu vou mandar esse nome porque a gente vai exibir ele lá. Eu vou então startar a minha activity. Start activity mandando para lá a minha intent. E essa minha tela eu vou dar um finish, porque eu não preciso mais dela. Então, criou o usuário, foi para lá com esse nome e nós vamos setar ele lá na tela, aqui lá na classe movimentos. Então, feito isso, nós vamos adicionar aqui em movimentos, aqui em
Activity movimento, aqui, Activity movimentos. Nessa minha Activity movimentos, aqui eu vou adicionar um novo text view. Eu vou puxar ele aqui embaixo, soltar ele aqui, ó. Ele vai aparecer ali na nossa tela. Vou arrastar ele para o lado aqui para eu poder ancorar ele. Eu vou ancorar ele aqui em cima. Trazer ele aqui para baixo. E eu vou trocar também o ID dele de TVW nome. Dá um refactor. Então esse text view nome ele vai receber este nome que a gente vai pegar lá na main activity. Então lá no movimentos, né? Então lá em movimentos nós vamos criar aqui um novo text view, tvw nome. Vou dar um find view by id nele aqui nome, e vem de lá de nome. E eu quero, depois disso tudo aqui, eu vou falar que um bundle, vai ser igual a um get intent.getExtras, e eu vou ver se esse bundle for diferente de nulo. Então eu vou falar que o meu tvw nome .setText vai ser do meu bundle .getString nome. E aí ele vai aparecer lá, se tudo tiver ok. Vamos rodar a aplicação e ver se nossa API está batendo lá ou se tem algum erro acontecendo. Então subiu a aplicação aqui, eu vou em tocar criar conta. Veja que ele já trata, né? Eu preencho os campos para salvar, mas eu vou colocar aqui um teste 3, que já deve ter um teste lá no usuário, não sei se tem ou não, mas 1, 2, 3, eu uso o nome do usuário. Eu vou colocar aqui de teste 3 e 1, 2, 3 a nossa senha. Quando eu tocar em criar conta, ele inseriu, já trouxe lá teste 3 no TextView. Então nós já estamos chegando na API, nós já estamos conseguindo inserir este usuário no sistema. Então se a gente vier aqui no nosso banco de dados, vejam que ele já aparece aqui o usuário inserido. Então nossa conexão está bem sucedida e nós estamos conseguindo chegar lá no nosso servidor. Então agora a gente vai fazer a autenticação no sistema.